meu lugar, eu busco meu lugar e é aqui, agora e aqui. Eu que não queria olhar, temi não pertencer a um lugar, então olhei pra dentro e senti. Meu lugar é agora e aqui, tão mais perto e mais certo de ser. Bom dia, vão chegando. Um espaço sagrado tão pleno e meu. Eu busco meu lugar, eu busco meu lugar e é aqui, agora e aqui. Eu que não queria olhar, temi não pertencer a um lugar, então olhei pra dentro. Bom dia! Bom dia, Marcinha. Dá uma olhadinha aqui no tema da live, hein? Fica se vocês acharem que é interessante. Encaminha aí pras amigas. Um espaço sagrado tão pleno e meu. E nossa live, Márcia? Já vamos começar. Vamos ouvir um pouquinho a música. Aquecer aí dentro, aquecer aqui. Pra gente começar a falar desse tema que é polêmico, né? É um vento danado aqui hoje. Eu busco meu lugar, eu busco meu lugar, é aqui, agora e aqui. Eu que não queria olhar, temi não pertencer a um lugar, então olhei Sejam pra bem-vindas. dentro e senti. Meu lugar é agora e aqui, mais perto e mais certo de ser. Um espaço sagrado tão pleno e meu. Arroz. Vamos lá, gente. Vamos falar de fracasso e sucesso. Você prefere ter fracasso do que ter sucesso? Olha que polêmico esse tema, né? Falar disso é tocar o dedo na ferida. Será que a gente está pronta para ouvir? Será que a gente que está aqui estamos prontas para ouvir isso? Eu acho um tema que pode parecer um pouco polêmico, mas na verdade é bem necessário para que a gente avance em qualquer coisa que a gente desejar fazer na nossa vida. Então, se vocês considerarem que esse tema é importante, aperta aqui no aviãozinho, chama outras pessoas para participar, para vir para essa live, para a gente falar sobre sucesso e fracasso. A Márcia está colocando aqui, ó, paciente faltou, estou pronta. Ué, se quiser compartilhar, eu posso iniciar aqui, se você puder acrescentar com todo o seu conhecimento em psicologia, né? A Márcia é uma amiga minha, psicóloga. A gente tem essa parceria de entendimento, né? De entendimento, de entender, sendo redundante, né, Márcia? Mas a terapia complementar, que é, né, a minha expertise, ela é uma ótima ferramenta para complementar os atendimentos de psicoterapia com os psicólogos. Não existe embate, não existe uma coisa ou outra. Na verdade, é uma junção de saberes. E isso é muito incrível, é muito importante. Então, Márcia, se você quiser compartilhar com a gente conhecimento a respeito disso que eu vou trazer, só mandar o convite aqui que eu te aceito e a gente entra aqui, ó. Já pensou? A live do nada. A gente tá tentando marcar já há um tempão. Ia ser maravilhoso. Eu vou falar sobre sucesso e fracasso, né?
Parece meio estranho a gente ouvir falar disso. Como é que você quer dizer isso pra mim, Elaine? Que eu prefiro ter fracasso do que ter sucesso se eu tô buscando tanto tempo na minha vida o sucesso? Por isso que eu chamei de polêmico. Por quê? Por mais que a gente pense e que a gente imagina que a gente está caminhando e fazendo todo o nosso esforço para conquistar o sucesso, há camadas, há coisas por trás que dificultam o nosso processo, dificulta essa chegada nesse grande sucesso que a gente quer. E será que a gente quer mesmo? Será que a gente está tão disposta a atingir esse sucesso? Será que algum lugar nosso interno teme chegar nesse lugar? Então, todas essas reflexões é o que eu vou falar hoje, né, nessa live sobre sucesso e fracasso. Você prefere fracassar do que ter sucesso? Eu fiz uma afirmação mesmo. A gente prefere fracassar do que a gente atingir o sucesso. E por que será? Vocês já repararam, né? O quanto que às vezes a gente tende a ficar rateando no mesmo lugar, o quanto que a gente tem coisas que são fundamentais na nossa vida, que são verdadeiros pilares da nossa vida, e por mais que a gente tente, a gente não consegue alcançar e atingir, e a gente está sempre rateando, sempre buscando, como se fosse aquele ratinho, né, naquela roda constante de tentativa, erro. Por que será que a gente não consegue alcançar esse sucesso tão esperado? O que falta, gente? O que falta pra gente alcançar esse lugar de sucesso, já que muitas pessoas têm? Primeiro, falar que sucesso é relativo. Quando eu falar sucesso aqui, você vai identificar aí para vocês o que é o sucesso para você. Isso é relativo. Então, não tem como eu definir para vocês o que significa ter sucesso na sua vida. Mas toda vez que eu falar aqui em sucesso, você já conecta aí com o que é sucesso para você. Beleza? Então, assim, o que tá por trás, o que está por trás e por que você escolhe fracassar na sua vida? E aí, quando eu falo isso, parece um pouco cruel, mas a gente vai tocar na ferida mesmo, tá, gente? Eu incluo a mim também, tanto que eu trouxe uma experiência pessoal, assim como eu faço sempre aqui nas lives. Então, eu vou tocar na ferida mesmo, nossa, interna, do porquê que a gente escolhe fracassar. Primeiro, das leis, né, que eu quero trazer para vocês, das leis naturais que regem as nossas relações, a nossa existência. Existe uma... Ei, minha tia Ângela chegou aqui! Que prazer, tia, ter a senhora aqui. Seja muito bem-vinda, primeira vez que a tia Ângela está aqui. Aí, ó, Lili já acrescentando, escolher o conforto nos faz fracassar. Maravilha, é isso aí. Vou falar disso também. A Márcia falou aqui, só não sei enviar o convite. Você quer entrar agora, Marcinha? Coloca aqui sim ou não que você entra, e aí eu vou passando e você vai me ajudando no que eu for trazer. Eu vou falar agora do pertencimento, né? O que é o pertencimento? Nós, seres humanos, a gente tem a nossa formação, né, emocional, psíquica, com algumas... Marcinha vai entrar, gente. Vou chamar ela aqui. Eu também não sei te chamar. Mas deixa eu só fechar essa parte do pertencimento. Quando a gente, como ser humano, a gente está construindo as nossas bases psíquicas de relacionamento, psicossocial, a gente tem a gente tem a ideia, né? É quase visceral pra gente a gente pertencer a algum lugar. A gente, no lugar de formar as nossas bases sólidas no que a gente quer e escolhe para nossa vida, geralmente a gente faz isso espelhando o outro. E a gente faz isso muito pequenos. Na infância, por exemplo, a gente começa a identificar nos nossos pais quando que eles estão felizes com as nossas atitudes. E aí a gente passa a
escolher as nossas atitudes, o que a gente quer para nossa vida, de acordo com o que a gente acha que está sendo aceita ou não. Vocês conseguem identificar isso? E a gente vai fazendo isso primeiro, né, na nossa família original, que é pai e mãe, e depois a gente vai fazendo isso em todas as nossas relações. Na escola, com os professores, né? Se a gente frequenta alguma ordem religiosa, a gente também vai olhar para essas pessoas como autoridades. Então, a gente precisa pertencer a algum lugar. E acaba que a gente age e a gente forma o nosso estar no mundo baseado na opinião dessas pessoas. Por quê? Porque é visceral o nosso pertencimento. Então, quando eu falo para vocês que a gente escolhe fracassar do que ter sucesso, que é porque a gente precisa pertencer a algum lugar. E muitas vezes o nosso sistema familiar, ele não tem pessoas, né, que obtiveram sucesso. Então, como a gente precisa pertencer, muito mais natural que a gente se mantenha no fracasso inconsciente para a gente pertencer a esse lugar. Por exemplo, isso acontece muito com a questão do dinheiro, né? Como que a gente vai se permitir ter o dinheiro? A gente vai falar das crenças sobre o dinheiro também, mas como a gente vai se permitir ter dinheiro se o nosso sistema familiar são de pessoas que não tiveram esse sucesso, ou esse sucesso financeiro, por exemplo. Então, isso é inconsciente, tá, gente? Para pertencer àquele lugar, pertencer ao sistema que é visceral para a gente pertencer a esse sistema familiar, ou sistemas que a gente vai construindo no decorrer da vida, a gente prefere se manter nesse lugar de fracasso. Então a gente escolhe, e aí quando eu falo escolhe, eu vou falar inconscientemente. Algumas atitudes são conscientes, outras inconscientemente a gente escolhe se manter no fracasso pra gente pertencer a algum lugar, tá bom? Isso aí é tocar fundo na ferida, né? Sim, vou ver se eu consigo chamar a Márcia aqui. Ih, não tenho pedidos. Ah, eu acho que eu apertando no bonequinho. Gente, convidando Márcia para entrar na live. Márcia é minha amiga de longas datas, né, Marcinha? Psicóloga maravilhosa. Indico ela. Te mandei, Márcia. Sempre indico ela para acompanhamento de psicoterapia com as minhas clientes de terapia complementar. Opa! Que maravilhosa! Tá linda! Eu nem acredito. Gente, quem puder, tira print pra mim, comigo com essa mulher aqui, porque, gente do céu, nem acredito que a gente tá junto aqui. Marcinha, eu falei agora, né, sobre esse olhar inconsciente que a gente tem pra vida, né? O como que a gente tem medo do sucesso, o quanto que é mais fácil pra gente como ser humano se manter no fracasso. O que você acha É verdade. disso? Bom dia, né? Que legal. Eu acho que às vezes as coisas assim, não planejadas acabam dando mais certo do que a gente, né? A gente vem planejando isso há algum tempo e aí, no decorrer do dia a dia, a gente acaba não conseguindo. E hoje, de uma forma inesperada, está acontecendo. Vai ser pouquinho, porque da minha parte, eu vou precisar sair daqui a pouco, porque eu estou atendendo. Gente, que incrível! E aí, você falando, eu estava aqui assimilando, né? Entendendo um pouquinho. E aí tem a questão do ciclo, né, Elaine? A gente vive um ciclo, e aí dependendo do que a gente está vivendo na nossa família também, isso vai interferindo no nosso dia a dia, no nosso comportamento, como a gente funciona. Por quê? A família, né, é isso, não tem estudo, não tem uma maneira saudável de agir, e aí, consequentemente, você acha que você também é incapaz, de uma forma inconsciente. Poxa, minha família não deu certo, eu também não vou dar. Só que ciclos foram feitos para serem o quê? Quebrados. A gente pode quebrar esse ciclo, né? Tem até uma foto aí que circula nas redes sociais de uma família, né?
a mãe recebendo ali maus tratos, e aí a criança sentadinha e ela quebrando todo aquele ciclo lá atrás. E ela fazendo diferente com o filho. Sim, Então, a gente pode fazer isso, a gente pode quebrar esse ciclo, só que a gente precisa identificar. Poxa, sim. será que eu não estou dando certo? Porque eu estou de uma maneira inconsciente, como você está trazendo aqui para gente. Uhum. Será que eu estou fazendo isso na minha vida? Então, aí que precisa esse tratamento, esse desenvolvimento emocional, pessoal. Entender se você está tendo o mesmo comportamento da sua família. Você não é sua mãe, você não é o seu pai. Uhum. Você pode fazer a diferença nessa família, Sim. né? Só que você está entendendo, você está percebendo isso? É Uhum. mais ou menos isso, né, Elaine? É a gente entender e perceber que a gente pode fazer a diferença. Sim. Por isso que o autoconhecimento, né, e a inteligência emocional, né, o acompanhamento, né, da nossa inteligência, o desabrochar da gente pelo interior é importante, né, Márcia? Para que a gente tome Exatamente. esse conhecimento, porque muitas vezes a gente vai na corrente mesmo, a gente vai no automático. E aí a angústia vem, a infelicidade vem, a desconexão vem, a gente nem sabe nomear. Eu tenho atendido assim algumas clientes que falam para mim, Elaine, eu não sei nem o que eu sinto. E eu me identifico Exatamente. porque lá atrás no meu processo, quando eu comecei com as terapias complementares, era perguntado para mim, Elaine, mas o que você sente quando eu falo isso? Eu falava assim, eu não sei, eu não sinto, eu não sei o que eu sinto. Porque a gente está muito na superfície de quem somos, né? A gente está muito aqui fora, né? Exatamente. A gente está tão preocupado, né, Elaine, em produzir, trabalhar, cuidar do físico e as emoções, Sim. né? É a gente racionalizar, é a gente sair do emocional, colocar aqui na nossa mente, racionalizar tudo aquilo que a gente sente, dar nomes, né? Uhum, Ah, eu me uhum, sinto assim, por quê? Né? uhum. Como foi o comportamento da sua família em relação a você? De repente você não tem nenhuma família disfuncional, né? Sim, Não é nem esse o caso, mas de repente, sabe, é o que colocaram para você também quando criança, sim. né? De repente chega um professor para você, olha, de um trabalho que você fez que não ficou bom, nossa, mas você é incompetente, você não serve para nada, né? Os pais, né, falam muito com os filhos porque achando que sendo duro dessa maneira, claro que a gente precisa corrigir, mas a palavra tem poder, né? Então, Uhum. dependendo daquilo que você coloca para uma criança, por um jovem, esse jovem vai crescer, vai se tornar adulto, né? E aí ele vai trazer de forma inconsciente isso, que ele não serve, que ele não vai dar certo. Então, Sim. o que você está dando ouvidos, né, na sua vida? Isso O faz que que toda a diferença aconteceu, também. né? Faz, é como se fosse. Você pode escolher. Hoje mesmo eu estava escrevendo sobre o meu projeto Escolha Mudar, que ele inclui uma sessão de direcionamento e planejamento estratégico e sistêmico, né, para os clientes. Aí eu grifei uma frase daquele coaching famoso, o Anthony Robbins, né? E aí ele falando sobre o Uhum, que a gente escolhe ser. Não importa o que aconteceu. Gente, pelo amor de Deus, é importante a gente falar nisso, né? Eu estou falando como terapeuta complementar e a Márcia como psicóloga também. A gente não está falando, a gente não está invalidando toda a dor do seu passado. A gente não está fazendo isso, né, Márcia? exatamente. Mas só que Com a certeza. gente tem que ressignificar, a gente pode amadurecer isso com acompanhamento psicoterapêutico, com as terapias complementares, mas a gente tem que entender que a gente pode sim reescrever uma nova história, né? E aí, né, parece até que o nosso, aqui Exatamente. no fluido da conversa, parece até que está saindo um pouco do tema e indo para um outro tema também, que é a questão da gente se permitir construir um futuro, né, Márcia? Talvez não muito baseado no que a gente Exatamente. passou, não no que aconteceu com a gente, mas no que a gente quer para a nossa vida. É Exatamente. possível, né, Márcia? Sim, tem uma frase de Sartre que diz o seguinte, que eu uso muito, né? Não importa o que fizer a você, e sim o que você faz com isso. Por quê? A gente está sujeito a passar por luto, frustrações. Só que o que a gente está fazendo é pessoas que não têm empatia com o outro e acaba atrapalhando também. E isso tudo vai fazendo com que a gente vá minando, né? Nossas forças, nosso entendimento. E é aí que a gente precisa parar, respirar fundo
se conectar. Não, espera aí. O que a pessoa está fazendo não pode invalidar aquilo que eu tenho dentro, né? Que eu percebo como certo, que eu preciso fazer. E aí que vem também a parte, né? Você escolhe fracassar, né? Fracassar ou sucesso. Será que você tem um medo? Lá no fundo, você não tem um medo? Por quê? O sucesso para você, será que vai te expor? Será que isso não te deixa, né, aflito? Então não é melhor ir fracassando, vivendo ali na rotina, deixa aqui que tá bom, como falaram, né, em algum momento aí, passaram o seguinte, ficar na zona de conforto é mais fácil. Foi, a Lili colocou aqui, olha, ela colocou assim a questão do pertencimento, né? Faz sentido total, me sentia assim no trabalho, tentava pertencer em lugar que não me encaixava. Ah, tá, ela tá trazendo a ideia do como que a gente se molda nos nossos sistemas, né? O primeiro inicial no sistema familiar, depois a gente vai tentando se moldar na escola, ensino fundamental, ensino médio. Gente, isso cobra o preço, porque a gente não está sendo quem a gente é de verdade, a gente está apenas se encaixando, se moldando mesmo a realidade de outras pessoas. E isso acontece com todo mundo. Isso é visceral pra gente, porque a gente quer ser aceita, a gente quer ser amada. O tempo todo, o nosso sistema inconsciente está nessa ânsia de ser aceito e ser amado. Então, a gente tem muito que rever. Foi o que a Lili colocou aqui, ó, escolher o conforto nos faz fracassar. Ela colocou. Exatamente. E a Mari colocou aqui, ó, e sair da zona de conforto é muito doloroso, causa pânico e você acaba sentindo que não pertence ao sistema familiar. Exatamente, exatamente. Porque o que muda dói, né? Mudar dói. Muda dói, muda dói. Tô recebendo aqui, ó, congratulações dos meus amigos do Exército também, o Vitor tá aí. Um beijo, Vitor, dá um abraço a todo mundo aí. Melhor profissional da medicina nuclear. Eles são agradecidos. Eles entram aqui na minha live só para me fazer ficar rindo e perder o fio da meada. Um beijo, Vitor. Você é um querido mesmo. Quando eu falei, Márcia, de pertencimento, outra coisa que eu quero trazer também para trazer os motivos que você, assim como eu também estou nesse processo, como a gente prefere fracassar do que ter sucesso, é a questão da empatia em sermos vítimas. O que você acha disso, Márcia? É mais fácil a gente ficar, né, ali, mas eu não faço porque eu tenho alguma questão, eu sou assim. E aí, por que você não pode quebrar isso? Né? Eu não tenho dinheiro para fazer um curso, né? Ter o sucesso, a gente precisa estudar, a gente precisa batalhar, não é fácil, né? Sim. E aí é melhor a gente estar no lugar de vítima, né? Sim. Eu não tenho, eu não posso. Não é que não é doloroso, né, Márcia? É doloroso, só que o que a gente está trazendo aqui são chaves para você se conectar e para você fazer essa virada. Porque ser vítima causa empatia, gente. Eu trabalhei em um hospital 20 anos. Quem conhece minha história sabe que eu estava dentro do hospital há muito tempo, né, Marcinha? E assim, a gente vê em sala de espera de hospital uma coisa que é incrível. Cada um tem um problema maior do que o outro. Ninguém tem a coragem, gente. Por isso que eu falo para vocês, porque a gente prefere fracassar do que ter sucesso, porque ninguém tem a coragem de falar assim, não, minha vida tá ótima. Toda a sala de espera dentro de um hospital e claro que a gente lida com dores em hospital. Então, eu estou trazendo um exemplo grande, mas aí vocês levam para a realidade de todo mundo, né? Uma realidade comum, fora de paredes hospitalares. Quando se reúne pessoas, a pessoa fala assim, eu sinto dor de cabeça. A outra, nossa, mas eu sinto dor de cabeça, dor no pé também. Ninguém tem a coragem de fazer diferente. Nossa, minha vida tá ótima. Vocês conseguem falar isso numa sala com muitas pessoas? Vocês conseguem sustentar isso? Porque a gente não faz isso. Quanto mais a pessoa fala que tá ruim, mais a gente vai falando que tá ruim também. E sempre pior. Porque é muito difícil a gente sustentar o sucesso perante os outros. A gente dizer bater no peito, podemos. Isso é muito difícil. Exatamente, a gente precisa colocar a nossa dor em primeiro lugar, né? Você tá com dor? Nossa, mas eu tenho enxaqueca todos os dias. A nossa dor é sempre maior do que a do outro. Sim. E aí, de novo, né? O que a gente está fazendo com isso? A gente está racionalizando e querendo mudar, fazer diferença na nossa vida, né?
Porque tudo começa na nossa mente. Se o nosso pensamento não está legal, o nosso comportamento também não vai fluir diante a sociedade, as pessoas. Então a mudança precisa vir de dentro, né? A gente precisa perceber e entender isso para poder fazer esse movimento, né? E ter aí o sucesso que a gente espera. Sucesso na vida familiar, né? Profissional também. A gente precisa entender que a família também foi feito para quê? Para ser sucesso. A gente também, Elaine, fugindo um pouquinho, mas uma coisa importante, a gente acaba também deixando a família um pouco de lado, né? E a família, ali uma família fluindo bem, você vai conseguir fluir bem em outras coisas também, em outras áreas, na área profissional, né? Então, como anda a sua família, o seu emocional? Sim. Sempre é a base, né? E sempre é de dentro para fora. Porque quando a gente muda, e quando eu falo muda, é quando a gente amadurece emocionalmente, a gente transforma as relações. E as primeiras relações a serem transformadas são as relações da nossa família próxima, né? Então, é importante que a gente esteja atento para isso, para que a gente vá fazendo como se fosse um transbordamento, como se fosse uma grande onda, né? Que a gente não pode querer mudar o que está fora, sendo que o que está dentro não está bom. Não existe, não há possibilidade para fazer isso. A Mari colocou aqui, né? Não, temos que nos sentir pertencente. Então, quando a gente está nessa sala, gente, perceba, quando a gente está nessa sala de pessoas, onde as pessoas estão reclamando da vida, para a gente pertencer, o que a gente faz? A gente vai e corrobora com a reclamação. Porque a gente corroborando estando pertencendo ao mesmo lugar, a gente recebe empatia. E é assim que a gente constrói as nossas relações, gente. Fala. E Elaine, você também se colocando como vítima, você também tem atenção, né? Atenção, exatamente, atenção. Como que é, né? Como que é desafiador a gente não ter mais essa atenção? Tem uma história de constelação que ela é até falada sempre pelo um professor de constelação, que é o Álvaro Dantas. E aí ele conta que ele fez uma constelação numa senhora onde ela tinha dores articulares e tudo mais. E aí ela fez a constelação e ela ficou boa das dores. E depois ela voltou para reclamar. Por quê? Como ela ficou boa das dores, os filhos se sentiram, né, mais tranquilos em não visitá-las todo final de semana. Então ela falou que a constelação não deu certo, que a constelação deu errado, porque os filhos. Olha como a gente se sabota, né? A gente sabota o tempo todo. Exatamente. Então ela preferia sentir a dor, e é o que eu vou falar também do ganho secundário, e Márcia vai me ajudar nisso, para a gente falar dos ganhos secundários dos nossos fracassos. Então ela preferia sentir essa dor e ter os filhos pertos. Entendeu, gente? Então, assim, a atenção da gente ser vítima, a atenção da gente estar no fracasso, também é um ganho secundário, já pegando o gancho para uma outra parte do que a gente trouxe para falar hoje. Já o que a gente está disposto a perder, gente, para ter sucesso, né? Então, assim, se a gente pode perder o nosso pertencimento, já falamos disso. A gente pode perder a atenção, o nosso lugar de vítima. Então, a gente tem que investigar se a gente se manter no fracasso, qual é o ganho secundário que a gente está tendo? Porque tem. Existe um ganho secundário. A gente precisa trazer a responsabilidade para a nossa vida, né, Elaine? Exatamente. E aí, isso tudo, essa mudança que a gente está falando, que é difícil. Né? É isso que a gente está trazendo. Mudança, né? Mudar é complicado. Porque traz transformações. E no início você não vai entender. Né? Perder a atenção do marido, de repente, né? Uma pessoa que busca uma terapia por depressão, ansiedade. E aí, quando ela começa a se cuidar, ela perde o quê? A atenção do marido. Eu vou deixar ela mais livre, ela vai fazer academia, vai viver. E aí essa esposa começa não, espera aí, mas eu não estou tendo aquela atenção. Aquela mensagem todos os dias. Então, aí é essa perda que a gente está falando. Então, será que vale a pena você tratar, você cuidar? Você realmente está disposta a isso?
a virar essa chave, a entender que você pode ser autora, autor da sua vida, Sim. Sim, que você precisa começar, recomeçar, né? Sim, desculpa, Márcia, te cortei. É a autorresponsabilidade, né? Exatamente, trazer responsabilidade para você, Uhum, uhum, né? Para a sua vida. Você eu costumo dizer também, Elaine, o seguinte, né? O nosso futuro está em branco. uhum, Então, a uhum, gente pode começar, recomeçar o tempo todo. uhum, Não importa o que a gente passou. É claro, mais uma vez, a gente não está diminuindo a dor, né, das pessoas. Até porque isso que faz a nossa história, o nosso comportamento, a gente aprender a escrever, a trabalhar tudo isso dentro da gente. Isso que motiva também a gente a continuar. Não, espera uhum. aí, eu preciso continuar em frente. Por quê? Porque eu tenho uma família. Outra coisa também, a gente precisa cuidar, tratar por nós. Sim. Se a gente não está bem, como a gente Principalmente. vai cuidar do outro? Né? A gente acaba, nossa, mas eu preciso cuidar da minha mãe está doente, meu filho é pequeno e tal. Aí você cuida de todo mundo. E de você? Uhum, Você está cuidando de você? Não uhum, adianta você cuidar de todo mundo e não cuidar da sua vida. Porque daqui a pouco você cai doente, e aí? As uhum. outras pessoas vão continuar, precisam. Sim. Então, Isso é, primeiro, a gente precisa se colocar em primeiro lugar também, né? é o princípio de tudo, né? A gente só transforma aquilo que a gente tem dentro, a gente só muda fora aquilo que a gente tem dentro. E a gente aprendeu muito essa ideia da doação, né? Uma doação que não tem tamanho, né? Uma doação que não tem limites. A gente aprendeu muito isso. E como mulheres, né? Que eu me comunico aqui para as mulheres, isso é muito cultural. A ideia Uhum, de que a gente é de ferro, que a gente não se cansa, de que a gente. Então, eu vejo mesmo assim, o quanto que eu mudei dentro da minha relação com as pessoas, dentro da minha relação conjugal também, a ideia de que eu também canso. Porque nem sempre a gente se permite falar, eu não exatamente. consigo. A gente não consegue dizer nem quais são os nossos limites. Muitas vezes a gente não sabe nem quais são os nossos limites. Então, dizer que a gente não pode, que a gente não consegue, faz parte da gente enxergar a nossa humanidade, né? Da Com gente se certeza. considerar humanas. Porque, como a Márcia disse, não tem como a gente ajudar todo mundo se a gente não está bem, se a gente não cuida da gente. Né? Eu acho que é até clichê É, falar, mas o exemplo da máscara do avião. Né? Isso é muito clichê, mas é o exemplo da máscara do avião. Quando a gente é orientado dentro de um voo, a orientação é, em qualquer problema, você coloca a máscara em você primeiro. Porque se a gente não tiver em condição de respirar, a gente não consegue ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, uma exatamente. pausa só para eu honrar meu mestre querido que acabou de entrar na live, Hernani, meu professor de alinhamento energético. Quanto que eu admiro. Ele vai ficar enjoado de ouvir falar, mas eu tenho que falar o quanto que eu admiro ele. Ontem a gente bateu um papo e muito gentil, está sempre acessível. Muito obrigada, Hernani, pelo papo de ontem. Me esclareceu muito. Eu dormi com a cabeça assim, ó. Muito feliz mesmo de ter você na minha jornada. E aí, Márcia, a gente pode começar a falar já, né? Quando você falou isso da questão do passado, de que a gente pode reescrever a nossa história, você deu até o exemplo de que está em branco, né? Que a gente pode escrever um novo caminhar. As terapias ajudam a gente nisso, né? Nessa ressignificação do nosso passado. Tira esse peso para que a gente possa enxergar um caminho diferente. Por mais que a gente venha trazendo as nossas experiências, os nossos traumas, os nossos medos, mas as terapias, e você como psicóloga falando da psicoterapia, eu como terapeuta complementar falando das terapias complementares, que elas se complementam, né? É importante que a gente coloque essa saúde emocional, que a gente dê prioridade para isso, para que a gente possa reescrever nossa história. Exatamente, Elaine. Hoje em dia, né, todo mundo fala do exercício físico, que é muito importante. Movimentar o corpo é importante. Uma caminhada, corrida, treinar, dançar, natação, enfim, movimentar o corpo é importante. Hoje em dia todo mundo sabe.
né? Sim. É uma coisa bem natural. E eu preciso malhar, enfim, movimentar o corpo é importante para a nossa saúde física e mental também. Uhum. Agora, e a terapia? Né? E esse processo? O que você está fazendo com a sua mente? Porque Uhum. tudo começa na nossa cabeça, mais uma vez. Então, se a nossa cabeça não está fluindo bem, tem algumas coisas que não estão bem conectadas, o nosso comportamento também não vai funcionar. Então, por isso Uhum. que a gente precisa tratar, reconhecer nossos limites, né? Sim. Uma vez, eu não lembro qual foi a situação, e aí me passaram assim, mas você aguenta, você é psicóloga. Eu falei, opa, mas eu sou humana e eu entendo os meus limites. Antes de tudo, você é humana, né? Exatamente. Sim. Então, é esse movimento que a gente precisa fazer o tempo todo, porque as pessoas julgam, né, Elaine? O tempo todo. Ah, você é isso, é aquilo, e não pode. Não, não, não. Espera aí. Uhum. Antes de tudo, eu não sou Mulher Maravilha. Uhum. E aí tem pessoas, Elaine, que acabam se colocando ali à frente da família em tudo. Sim, isso é Levar alguém ao médico, é a pessoa que estudou. Então, qualquer problema, a família busca essa pessoa e essa pessoa acaba ficando o quê? Com a energia lá embaixo, que é, está sempre ajudando. Então, por isso a gente precisa tirar o nosso momento também, para o sim, exercício físico, para meditar, enfim, o que faz sentido para você, sim, né? E trabalhar isso. A gente está em evolução o tempo todo. O ser humano ele consegue evoluir. sim. A Salvador é a minha história, né? A minha história vem justamente disso, da questão de eu querer salvar todas as pessoas que estavam ao meu redor. E em investigação, nas terapias, eu entendi que era uma forma minha de controle, era uma forma minha de buscar ser amada, de buscar ser aceita, coisas inconscientes que me faziam controlar realmente todo mundo. E me colocar também de uma maneira arrogante perante a vida, porque se eu entendia que a minha mãe tinha que fazer o que eu queria, meu pai tinha que fazer o que eu queria, as minhas irmãs, meus sobrinhos. Eu me considerava maior. Então, tudo isso dentro da constelação, eu vivi, reaprendi e reaprendo todos os dias. Porque, gente, não é de uma hora para outra que a gente faz uma mudança. Então, eu me vejo muito, em muitos momentos hoje na minha vida, tendo a mesma atitude. Só que hoje eu já, opa, recapitulo, né? Mas porque, o que, que acontece com você quando você está nessa posição que a Márcia trouxe, e que eu estou relatando o meu caso pessoal, né, que eu estava, você fica exausta, gente. Você fica sobrecarregada, você não dá conta, porque não tem como, e você deixa a sua vida de lado também. Eu percebi que muito das coisas que eu não construí na minha vida foi por falta de tempo, porque eu não tinha tempo. Como é que eu ia dar conta de fazer as coisas para todo mundo e ainda fazer para mim? Então eu me coloquei realmente lá no fim da fila, fui fazendo para todo mundo e tá tudo certo. Foi o que foi, tinha que ser assim, sabe? Então, assim, ô Lili, eu tô com essa pergunta aqui, eu vou responder ela, tá? A Soraya colocou, eita, minha mãe que é assim, ajuda todos e acaba esquecendo dela. E a gente adoece. Eu me vi doente. Eu tive um episódio de uma crise eu não sei se foi crise de pânico, eu não fui diagnosticada, mas eu tive um episódio que eu fiquei no meio da rua, um dia que eu tinha saído para tinha virado no plantão no exército, tipo 48 horas, sei lá, saí às 7 da manhã e fui resolver problemas do INSS da minha mãe e eu não consegui resolver esse problema. E aquilo foi tão angustiante para mim que eu não sabia voltar para casa, gente. Eu pirei na rua, eu falei, eu não sei voltar para casa, eu não sabia se eu voltava, eu não sabia o que fazer. Eu me lembro que eu liguei para Juju, que é minha irmã, e falei com ela, olha, eu tô aqui, e eu fiquei vendo os trens passando assim. Ah, Márcia vai precisar sair. Vou precisar sair. Meu amor, muito obrigada, meu amor. Muito obrigada pela live. Obrigada a Vamos marcar você. outra. Vamos marcar outra, né? Que aí a gente. Vamos direitinho pensando. Realmente não foi uma coisa combinada. E eu vou precisar continuar aqui. Um Tá, beijo. vai atender. Um beijo, um beijo. Eu Beijo. vou continuar aqui sem você. Tá bom. Um Eu beijo, não sei obrigada. sair. Mas... Eu não sei. Espera aí, deixa eu ver. Ai, meu Gente, Deus. vocês tiraram o print? Márcia, deixa eu tirar um print para garantir. Ih, Márcia saiu. Ah, meu Deus. Márcia saiu. A Ana tá colocando aqui, nossa, eu sou essa pessoa. E assim, é muito cansativo para a gente se manter nesse lugar de sobrecarga mesmo, construindo a vida de todo mundo e não construindo a nossa, tá?
Amy, seja bem-vinda, meu amor. A Lili Lili tirou print. A Lili perguntou assim: quando é que o inconsciente se torna consciente? É possível isso? Sim, é possível. Né? Eu tenho, inclusive, o Hernani falaria disso muito melhor do que eu, mas eu vou tentar reproduzir um pouco o que eu já aprendi com ele. A gente tem, desde o início, né, dos primórdios da vida humana, da nossa existência aqui, a gente vem construindo essa relação com o nosso inconsciente. Inclusive, as religiões também fazem isso através da prece, através da oração. Então, assim, sempre é uma busca de um mergulho para o nosso interior, né? Então, quando né, Freud, Jung vai falar a respeito dos inconscientes, vai trazer isso para a gente, esse conhecimento, é uma grande descoberta de algo que já é natural nosso. Eles não inventaram o inconsciente, eles apenas acessaram através do conhecimento deles essa informação de que isso existe, né? De que a gente tem grande parte nossa inconsciente, que é responsável pelo funcionamento do nosso corpo. A gente, por exemplo, a gente não manda comandos conscientes para a gente respirar. Então, a gente passa a maior parte da nossa existência humana tendo 90% do que a gente é inconsciente. E muito dos nossos comportamentos, das nossas relações, a gente faz e a gente se relaciona, a gente vive no mundo, a gente está no mundo, gente, sendo comandados por essas partes que a gente não é consciente, que é o nosso inconsciente, né? Então, o que as terapias promovem? As terapias promovem uma busca, um mergulhar nesse lugar inconsciente. A constelação, eu vou falar então agora com mais propriedade, porque é a minha área de terapia complementar. Então, as ferramentas que eu trabalho, que é a constelação e o alinhamento energético, fazem exatamente isso de maneiras diferentes. A gente acessa esse inconsciente do cliente para saber, trazendo para o tema de hoje, para saber o porquê que esse cliente ainda prefere o fracasso do que conquistar o sucesso. É uma lealdade sistêmica, é alguém do sistema familiar onde ele se liga, onde essa cliente se liga inconscientemente, né? Então é importante. Essa pergunta foi maravilhosa, né? O que é importante é a gente acessar esse lugar inconsciente que está levando essa pessoa a fazer esse movimento de se manter no fracasso. O alinhamento energético, ele faz um pouco diferente porque ele usa do canal sensitivo da canalizadora, no caso da terapeuta de alinhamento energético, para trazer essas emoções do inconsciente do cliente, desse campo de inconsciente, desse campo energético. Porque a gente está envolvido, gente, num grande sistema, onde existem informações que a gente pode acessar do nosso sistema familiar, da nossa ancestralidade. Isso vem impresso como informação. E a gente consegue acessar. Como psicoterapia, né, que a Márcia estava aqui como psicóloga, ela poderia também falar como isso é acessado nas terapias, na psicoterapia mais extensa, né, que é um acompanhamento de toda semana, que o cliente vai, fala, vai falando, e ela vai fazendo essa elaboração com o cliente. Eu posso falar isso como cliente que sou de psicoterapia. E como terapeuta complementar, eu uso essas ferramentas. O que eu posso falar para vocês como caso pessoal, né? Quando eu fui buscar a terapia complementar, que foi a constelação, para entender o porquê que eu não conseguia emagrecer, eu vi que no meu inconsciente eu ligo o emagrecimento à fragilidade. Eu acredito inconscientemente que a pessoa estando abaixo do peso, ela é uma pessoa frágil. E como eu desenvolvi a necessidade de ser forte, eu não quero emagrecer inconscientemente. Tá bom? Então, assim, quanto é importante a gente fazer. Então, eu tenho que entender na vida como que está essa minha relação com ser forte. Qual é a necessidade que a Elaine tem em ser forte o tempo inteiro? Então, eu construo as minhas relações contando que eu vou ser a mais forte. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
Então, é importante a gente ter esse mergulho para o nosso interior, para que a gente possa conviver bem nesse plano, conviver bem nessa existência. Voltar a ter alegria, resgatar prazer na vida. Porque muitas vezes a gente sente angústia muito ferozes, né? E a gente não sabe nem de onde vem. O alinhamento, ele é justamente para limpar e ressignificar e transmutar essas emoções, né? Para que a gente consiga respirar. Como eu falei com a minha cliente de ontem, as terapias, ela tira a pressão, gente. É como se a gente tivesse... A Hernani também falou a respeito disso no curso. Ele deu... Tem esse vídeo Reels, eu vou colocar nos meus stories. Eu vou colocar nos meus stories lá, repostar ele, porque é importante e vocês depois vão lá e comentam comigo. Quando a gente faz a terapia, né, terapias complementares, a psicoterapia, a gente tira a água daqui, ó. Tira essa água daqui, a gente baixa essa pressão para que a gente possa respirar. Para que a gente possa respirar. E aí sim, nesse lugar mais centrado e mais elaborado, com o emocional mais estabilizado, a gente consegue enxergar outras possibilidades. Porque senão fica tudo muito no vucu-vucu. E quando eu trago a live de hoje foi incrível, porque eu separei algumas coisas para trazer e foi ótimo que a Márcia entrou e trouxe outras coisas, contribuiu de forma linda, né? A Márcia é uma amiga minha de longa data, a gente também é da saúde, somos frutos da saúde. Ela hoje é psicóloga e a gente está já há um tempo tentando fazer live juntas e hoje ela se ofereceu para entrar e foi maravilhoso, eu aceitei o convite. E ela estava aqui no momento certo, né, na hora certa para a gente falar sobre isso. Então, o que a gente pode entender quando a gente se mantém no fracasso para não ter o sucesso? Quando eu falo você escolhe se manter no fracasso, é por todos esses motivos que a gente listou aqui. É possível descobrir algo muito ruim ou pior nesses acessos ao inconsciente? Como lidar com isso? Depende, né, Lili, da pessoa que vai fazer essas terapias com você. Eu costumo ter sempre um filtro muito grande do que eu vou falar para um cliente. Eu acho que eu nem sei assim, o que você quer dizer com muito ruim. A gente tem que entender que, às vezes, muito ruim é estar do jeito que a gente está, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz essa escolha de mudar e transformar minha vida, é porque estava muito ruim mesmo. Então, eu entendi que tudo que viesse ia ser lucro, sabe? Mas se for, por exemplo, existem terapeutas que não são éticos, né? E fala tudo de qualquer jeito para um cliente. Então, é importante que se tenha e se busque pessoas responsáveis para que você vá fazer esse movimento. Dentro das terapias que eu trabalho e na ética que eu trabalho, eu posso te garantir que não. Que isso não é possível. Agora, se você for em outras pessoas que têm outros tipos de trabalho, aí eu não sei. Não tem como garantir, sabe? É como tudo na vida. A gente vai depender, né, de quem vai fazer esse trabalho com você. Tá bom? A respiração é muito importante. Percebi que não respirava. Hoje, quando sinto algo, a primeira coisa que faço é parar e respirar para voltar ao eixo. Fernanda, o nosso corpo ele é sábio. Ele é tão sábio que, naturalmente, quando a gente sente um aperto no peito, a gente respira fundo, né? Gente, perceba. Se a gente se a gente está num lugar onde a gente leva um susto muito grande, ou quando a gente vai enfrentar o medo, o nosso corpo age dessa maneira. Ele mesmo faz isso, mesmo quando a gente não faz. Então, é natural que a gente precise de mais respiração. E essa respiração regular, essa respiração consciente, ela é necessária para a gente centrar e acessar o nosso eu interno. Então, muito obrigada pela sua contribuição. É isso mesmo. Se a gente incluir no nosso dia a dia esse movimento de respiração, a gente consegue acessar também
esse eu interno, esse eu superior, esse eu sábio, né? Que somos tudo isso. Somos tudo isso. Meus amores, Bia, vai ficar salva sim, tá? Eu vou deixar salvo, como todas as lives que eu deixo. É a minha contribuição para vocês. Tem muitas lives salvas lá no IGTV. Agradeço imensamente. Vou agradecer primeiro a presença da Márcia aqui, contribuindo nessa live, nessa manhã de sexta-feira. Agradeço a presença de vocês. Manda essa live para as pessoas que vocês acham que vão ser beneficiadas com o que a gente tem para falar. Toda sexta-feira, às 9h15, eu estou aqui com vocês, trazendo bastante coisa para a gente trabalhar, se trabalhar em nós, tá? E se vocês quiserem também participar de uma experiência num atendimento meu, eu sou consteladora, sou alinhadora energética, me chama no link que tem na bio, tem o meu direct lá e você fala direto comigo, tá bom? Um beijo! Fiquem com Deus. Mandou para Célia? Que bom, que bom. Eu tive com a Célia também. Ela te contou? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até sexta-feira.